Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dividendos. Então nós vamos lembrar que a lei de número 10.303 de 2001, ela estabeleceu que do lucro líquido do exercício, a empresa deveria fazer a sua destinação a dividendos e a reservas. Já falamos no vídeo anterior de como que seria contabilizado, como poderia ser calculado as reservas de lucros, e hoje nós vamos falar sobre como que é calculado e contabilizado os dividendos propostos em relação ao lucro líquido. Vamos lembrar ainda que a lei de número 11.638 de 2007 estabeleceu que a empresa ela não deverá apresentar em suas demonstrações contábeis a conta de lucros acumulados, que o lucro oferido no período deverá ser distribuído ou a parte que não for distribuída deverá ser formada reserva. Tá? Dividendos, nós vamos observar que representa a parte do lucro líquido que é distribuída aos acionistas ou proprietários da empresa. Então, representa a parte do lucro que será pago aos acionistas, aos proprietários daquela organização. Esse percentual que vai ser distribuído no formato de dividendos, ele estará previsto no Estatuto Social da empresa, ou seja, no documento de constituição da empresa, deverá apresentar qual vai ser o percentual que vai ser destinado de dividendos aos proprietários, aos acionistas da empresa. Caso o Estatuto Social seja omisso, ou seja, caso não apresente qual que é o percentual a ser destinado de dividendos aos proprietários, a sua distribuição deverá seguir a regra de que a empresa deverá distribuir 50% do lucro líquido ajustado no formato de dividendos. Então, caso não conste no Estatuto Social qual vai ser o percentual a ser destinado aos acionistas, a empresa deverá considerar a regra de distribuição de 50% do lucro líquido ajustado. O lucro líquido ajustado é encontrado pela seguinte equação. Eu tenho o meu lucro líquido do exercício menos o valor que foi destinado à reserva legal. E aí nós vamos lembrar que reserva legal, nós temos aquele percentual estabelecido de 5% do lucro líquido até o limite de 20% do capital social, menos o valor que vai ser destinado à reserva para contingências, que vai ser definido pela Assembleia da empresa de acordo com as necessidades da organização. Então, quando eu realizo esta equação, eu encontro meu lucro líquido ajustado e deste valor eu vou destinar 50% a dividendos. Então, 50% será efetuado o pagamento aos proprietários, aos acionistas da empresa. Se o Estatuto Social ele era omisso e a empresa decidiu estabelecer um percentual mínimo, a empresa deverá observar que ela não poderá estabelecer um percentual menor que 25% do lucro líquido ajustado. Por exemplo, se a empresa não tinha nenhum percentual estabelecido de dividendos até o ano 2019, em 2020 ela resolve estabelecer um percentual mínimo de dividendos, ela tem que observar a regra de que ela não poderá estabelecer um percentual menor que 25% do lucro líquido ajustado. Os dividendos excedentes ao mínimo obrigatório, eles ficam no patrimônio líquido como dividendos adicionais propostos ali no grupo de reservas. Então, eu vou criar uma conta de reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos, tá? Neste caso, vamos observar como que vai ficar o cálculo e a contabilização dos dividendos. Admitindo-se que a companhia omissa teve um lucro líquido de R$800 mil, que há reservas para contingências no valor de R$50 mil e que seu estatuto nada dispõe sobre dividendos, como que ficaria o cálculo do dividendo obrigatório? Então, nós temos aqui o ponto de partida, que é o lucro líquido do exercício, o valor de R$800 mil. Vamos lembrar que se não tem nada proposto, não tem nada estabelecido no Estatuto Social, o dividendo obrigatório será de 50% do lucro líquido ajustado. O lucro líquido ajustado vai ser encontrado pela equação do lucro líquido do exercício, no caso R$800 mil, menos a reserva legal, que seria 5% do lucro líquido, no caso R$40 mil, menos a reserva de contingência, conforme estabelecida pela Assembleia. Neste caso, R$50 mil. Então, nós teríamos um lucro líquido ajustado de R$710 mil.
Então, a base de cálculo dos nossos dividendos será o valor do lucro líquido ajustado de R$ 710 mil. Neste caso, vamos lembrar que quando não está estabelecido em estatuto, o dividendo obrigatório será de 50% do lucro líquido ajustado. 50% de R$ 710 mil é R$ 355 mil. Então, este será o valor que deverá ser pago pela empresa como dividendo obrigatório. Contabilmente, nós vamos ter o seguinte lançamento. Nós vamos ter a retirada desse valor do lucro líquido, e aí nós vamos lembrar que a conta do lucro líquido do exercício, ela tem natureza credora, ela está com saldo credor. Eu estou retirando valor do lucro líquido do exercício, portanto, eu debito a conta. Logo, o lançamento contábil vai ser debitando o lucro líquido do exercício e creditando dividendos a pagar. Este dividendos a pagar é uma obrigação que a empresa está assumindo neste momento. Portanto, é classificado no passivo. Se esta obrigação, se a empresa está assumindo a obrigação de efetuar o pagamento dos dividendos nos próximos 12 meses após a data das demonstrações contábeis, vamos lembrar que esses dividendos a pagar serão classificados no passivo circulante. Então, fizemos aqui o lançamento contábil debitando o lucro do exercício, creditando dividendos a pagar, no valor total de R$ 355 mil, conforme o cálculo de dividendos. Então, vamos observar que do lucro líquido do exercício, do lucro líquido que é apurado no decorrer do exercício, nós vamos ter todo o seu valor distribuído, ou para reservas, ou será distribuído dividendos que você vai ter proposto ali nas suas demonstrações contábeis, e você não vai ter no seu balanço patrimonial a conta de lucros acumulados. Tá? Então, não vai aparecer no balanço patrimonial quando você encerrar o seu balanço patrimonial, você não vai ter um saldo de lucros acumulados. Lembrando que prejuízos acumulados você continua tendo normalmente no balanço patrimonial. Tá? Um abraço a todos e até o próximo encontro.